circunstâncias. Glória a Deus pela expectativa que está firmada nos céus. Nosso olhar está firmado no Senhor Jesus. Ele é quem nos fortalece. Ele é quem exalta o seu nome. Ele é quem cumpre a sua palavra, porque ele diz: por amor a mim eu vou cumprir, eu vou fazer. Como diversas vezes o Senhor falou com o seu povo. E hoje nós vamos dar continuidade ao Sermão do Monte, e nós vamos para a segunda parte do Sermão do Monte, né? Porque o Sermão do Monte, ele é bem vasto. Não é à toa que o Sermão do Monte é considerado o sermão mais profundo e abrangente que Jesus anunciou. Porque o Sermão do Monte, ele engloba toda a realidade da vida e da realidade de um cristão nas suas circunstâncias, desde o seu interior, desde o seu externo, desde o seu relacionamento com o próximo, com a sociedade. E agora nós vamos entrar na segunda parte do Sermão do Monte. Então deixa aberta em Mateus capítulo 5. A primeira parte que nós abordamos fala sobre o caráter do cidadão do reino de Deus. Como nós vimos, trabalhamos o contexto, trabalhamos os conceitos específicos dentro do Sermão do Monte. E vamos dar continuidade na dependência do Espírito Santo, que nos ensina, que nos faz entender e aplicar as suas verdades em nossas vidas para produzirmos os frutos, né? O fruto do Espírito, que é um caráter semelhante ao caráter de Jesus. Então o tema desta noite é: atualize sua fé. Mateus capítulo 5, a partir do verso 17, que diz assim a palavra do Senhor: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que os céus e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no meio dos céus, no reino dos céus. Aquele, porém, que o observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Na continuidade desse sermão, estamos diante aqui de um momento muito conflitante, muito impactante, porque é algo que não... Toda a palavra é decisiva, toda a palavra de Jesus, ela é muito pontual. O caráter que nós vimos de um cristão, ele não é opcional, não é uma faixa, não é um cartaz onde escolhemos uma bem-aventurança, como por exemplo, ser manso, mas não ser pobre de espírito, ou ser justo, né, e não ter as outras qualidades, quando na verdade, se eu não tenho uma, eu não tenho nenhuma. Porque caráter, ele está tão arraigado, ele está tão completo. Esse sermão é um perfil da obra de Cristo, da obra do Espírito Santo em nosso viver. Por isso eu tenho que entender que não é a minha busca, não é os meus atos de mérito pessoal que vão me fazer viver as bem-aventuranças, mas é uma interação com Deus, de cooperação e de entrega, para que haja no meu viver um ambiente propício para ser gerado a realidade desse sermão, brotando dos céus em nosso viver, espontaneamente. Mas agora nós estamos aqui diante dessa segunda parte do sermão, que vai tratar muito da justiça do reino. E a palavra justiça, que eu preciso clarear o entendimento mais uma vez, nós já abordamos isso quando citamos: bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Justiça dentro do contexto da pregação do Sermão do Monte
não significa justiça imputada, ou seja, não significa a justiça de Cristo transferida pela obra do novo nascimento, pela obra da regeneração, pela obra da conversão. Não é isso. A justiça aqui citada por Cristo e abordada nessa segunda parte do sermão é a justiça das obras do reino. É as obras do reino que estão sendo aplicadas dia após dia em nosso caráter, em nossos pensamentos, em nosso falar. Essas obras são obras de justiça, são atos, são comportamentos. Ok? Então eu preciso ter esse entendimento para entender essa segunda parte do sermão. Atualize sua fé. Por que atualizarmos a nossa fé? Porque muitos dizem terem fé, muitos dizem expressar essa fé, muitos dizem ter uma fé de qualidade. Não, eu tenho fé, não, eu creio. Entretanto, tudo que está atrelado na palavra de Deus à fé são coisas muito fortes em seus efeitos. Tudo que está atrelado à fé são atos de transformação, de milagre, de mudança, de uma dependência total de Deus e de uma segurança nele, que me faz viver verdadeiramente num equilíbrio, num alinhamento de sanidade celestial. Mas o que vemos é tanta fé proclamada, mas obras mortas. Porque uma fé sem obra, ela é morta. Obras inativas, obras insignificantes, obras que não revelam a essência de Cristo, a essência da palavra de Deus. Aí nós vamos entender aqui que foi estabelecido um parâmetro como um termômetro, uma medida foi estabelecida, e Jesus está sendo muito pontual, e eu preciso colocar meu pezinho no chão como um cristão. Eu preciso me arrumar na cadeira e me preparar, porque eu vou escutar coisas desconfortáveis para uma geração que proclama a graça barata, para uma geração que proclama o evangelho de não mudança, um evangelho que coaduna muito bem com o pecado, que coexiste com a desobediência em reverência total a Deus, um evangelho que coexiste com a minha vontade, o que eu acho, como deve ser, e que Cristo vai aceitar, Deus vai aceitar, porque eu acho que assim é a forma essencial, ou a forma simplória que Deus deseja. É ser simples, é viver o evangelho simples. Hoje eu escutei algo extremamente interessante, que foi até acidental. Eu não acredito em coisas por acaso, mas agregou em muito a introdução da mensagem. Pô, eu até comentei com a minha mãe que existe uma nomenclatura de estatística que só existia entre os católicos, os irmãos católicos, que os chama de, existem os católicos praticantes e os católicos não praticantes. Então, quando se lê uma determinada estatística, vai observar esse diferencial. Agora, cogita se está sendo realizado um levantamento para que haja também uma estatística que vai fazer um levantamento dos evangélicos praticantes e evangélicos não praticantes. Isso me chamou a atenção, essa informação. Por quê? Porque, irmãos, é tão ridículo a própria ideia em si, é tão absurda, porque não é aceitável, não é uma parceria, não é uma coisinha legal. Oi, amiguinho, você é evangélico praticante ou não praticante? Ah, nós estamos juntos então, porque você então é amigo do evangelho, né? Não existe. Ou você é cristão ou você não é. Ou você é de Cristo ou você não é. Porque a palavra diz: quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. E a mesma realidade do contexto de quem é por mim, quem não é por mim é contra mim,
é a realidade da justiça baseada em atos práticos, estilo de vida, tanto que no momento que Jesus libera essa palavra aos seus discípulos, numa forma de repreensão, ele estava observando atos que um grupo estava realizando de jovens, que estava libertando uma pessoa, mas que não fazia parte do grupo que caminhava com Jesus presencialmente. Então aquelas obras que aquelas pessoas estavam praticando, quando Jesus viu, analisando os atos dele, disse: não, o que eles estão fazendo é a mesma coisa que nós também fazemos. Então quem não é contra mim é por mim. A mesma coisa vai se aplicar se eu me intitulo um evangélico ou um católico, seja o que você for, mas que professa Cristo, a fé em Cristo Jesus, mas aquilo que está arraigado na palavra de Deus não é praticado. Se eu falo que sou e não vivo, então eu não sou por Cristo, mas sim contra Ele. Se eu não tenho ajuntado em uma obra de justiça, que nós vamos ver o quanto isso é importante, eu tenho espalhado e eu tenho sido opositor contra o Evangelho. Eu tenho sido um inimigo do Evangelho, promotor de um exemplo maligno. Eu tenho repercutido um ensinamento maligno, uma mentira. E a mentira pertence ao diabo. Atualizar a fé é você analisar se a sua fé está dentro de uma realidade que Cristo estabeleceu. Porque existe muito tipo de fé nesse mundo, irmão. Eu já vi de tudo e já ouvi de tudo, no sentido que as pessoas estão tão convictas que têm fé, porque elas acreditam que algo bom vai acontecer, mas isso não é fé. E se isso for fé, é uma fé natural, é uma fé que todo ser humano tem. Uma expectativa boa, positiva, todo mundo tem. Mas fé não é isso, não é expectativa. Fé não é um jogar na bilheteria, querendo que saia o seu número, querendo que seja o premiado. Não, fé é certeza, é a prova. Fé é inabalável. A natureza da fé estabelecida por Cristo é muito profunda. Essa graça barata desse evangelho água com açúcar que nós vemos hoje, Jesus veio trazer uma tensão dos céus profunda, que é muito complicado ver como está barateando, como está facilitando a entrada no céu, por tantos meios e caminhos que não é Cristo. Atualize sua fé. Quando a palavra diz: não pense que eu vim para acabar com a lei de Moisés, ou com os ensinamentos dos profetas. Não vim para acabar com eles, mas para dar o seu sentido completo. Eu li novamente o texto, só que na versão linguagem de hoje, que vai nos ajudar a entender o sentido da palavra, quando Jesus diz que não veio abolir a lei. Jesus não veio eliminar a lei que foi dada por Deus. Jesus não veio dizer que a lei estava errada, pelo contrário, a palavra declara que a lei era pura, santa. A lei era perfeita. O problema não era a lei. Jesus veio para cumprir a lei. Agora, quando eu vou para a terminologia grega, para entender o que é cumprir a lei, você vai entender que Jesus, ele veio, olha aqui como na linguagem de hoje traduziu bem nessa questão, mas para dar seu sentido completo. Eu não vim anular, eu não vim cancelar, porque a lei não está errada, mas eu vim mostrar qual é a profundidade dela, porque vocês são muito rasos, em outras palavras. Jesus estava falando para o seu povo, estava falando para a sua geração. Vocês viveram de uma forma tão superficial, tão ridícula a lei, que vocês mancharam o ensinamento, vocês modificaram, vocês alteraram. Eu vim completar a lei, eu vim preenchê-la, eu vim mostrar como é que aplica essa lei, como é que vive essa lei. E nesse
ato de Jesus, nós vamos entender que para atualizarmos a nossa fé, nós precisamos primeiramente, para atualizar, como é que eu atualizo a minha fé? Vivendo um novo mandamento. Rapidamente eu preciso entender agora, irmãos, uma questão prática. Me escute, olhe para mim agora. Teologicamente e biblicamente é dado um ensinamento muito simples, que o apóstolo Paulo deixa muito claro. Quando há mudança de sacerdócio, há obrigatoriamente mudança de lei. E isso é um ensinamento da época de Jesus, mas um ensinamento que também está vigente em Jesus, porque Jesus é chamado sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Jesus é o novo sacerdote, acima de todos os sacerdotes. De maneira que um novo sacerdócio exige uma nova lei, um novo mandamento. E Jesus deixou muito claro, não ocultou e não falou em meias palavras. Eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros. Lá no Evangelho de João. Jesus, ele trouxe sim um novo. Por que o novo? Eu tenho que entender o que é esse novo. O novo significa que aquilo que estava encoberto, aquilo que não estava sendo entendido, passou a ser revelado, passou a ser iluminado, ficou claro para todo entendimento. Atualizar a minha fé significa então não me basear porque meu avô foi, meu pai foi, e eu também sou dessa religião, ou eu faço isso porque fulano foi, ciclano foi, toda a minha geração foi, e eu também sou. Isso não é uma fé atualizada. Isso não é uma fé baseada em entendimento. Isso não é uma fé baseada numa revelação clara de Jesus. É uma fé que está embaçada, está corrompida de uma ação efetiva e ativa. A fé que move montanhas, a fé que faz o coxo andar, o cego ver, o mudo falar. A fé que te faz viver em uma certeza tão grande que pode o mundo estar desabando, mas você está convicto que Jesus entra com providência. Vocês ouviram o que foi dito, olha a expressão, no capítulo 5 que nós estamos, versículo 21 e 22, preste atenção em duas expressões específicas. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento, mas eu lhes digo que qualquer que se irá contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão raca, que essa expressão significa quem falar difamar, quem difamar o seu irmão, será levado ao tribunal, e qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Olha, presta atenção em duas expressões. Ouviram o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Houve um ensinamento, esse ensinamento foi passado, mas Jesus vem para aprofundá-lo. Jesus não veio para anular a questão do não matarás. Jesus não veio. Ele não falou, agora está permitido matar. Não. Ele veio trazer uma profundidade muito maior, muito mais essencial. Interessante é que muitos falam de essência, puxando o contrário, puxando para a superficialidade, para a permissividade, para a libertinagem. Enquanto a profundidade nos traz um peso de seriedade maior. Tanto que o desfecho aqui é, corre risco de ir para o inferno. Olha o nível da conversa de Jesus. Ele diz, olha, foi ensinado para não matar. Eu, porém, vos digo, se você ficar com ódio do seu irmão sem motivo, se você tiver ódio por outra pessoa,
se você difamá-lo, se você trazer uma injúria, se você rotular aquela pessoa diante da sociedade, de uma forma negativa, você pode até para o inferno por causa disso, Jesus está dizendo. Que todo aquele que odeia já cometeu um assassinato. Que todo aquele que guarda o ódio no seu coração é um assassino. O Senhor Jesus, Ele aprofunda essa realidade. Ele traz uma profundidade do mandamento, não cancelando. Porque há um entendimento que ficou subentendido devido a tal pregação da graça, que não tem mais mandamento, que ninguém tem que obedecer mandamento, que não tem uma regra a ser obedecida, que a gente tem medo dessa. E hoje então, a palavra regra, mandamento, lei é quase uma violência contra uma pessoa, um ser humano. Falar que temos que obedecer uma regra, temos que obedecer o mandamento, mas temos que obedecer a um mandamento. Por isso precisamos atualizar a nossa fé, sair de uma aparência religiosa que se baseia em mostrar para os outros que eu sou mais santo, em convencer pessoas, e temos que começar uma ação muito mais profunda para convencer a Cristo que eu sou, para convencer a Deus que eu realmente estou dentro do que Ele estabeleceu. Ele não tirou o mandamento, Ele aprofundou o mandamento. E nós vamos entender o que mais Ele fez em relação a um mandamento. Observando que para atualizar a fé eu preciso viver um novo mandamento, vamos prosseguir para entender ainda o que eu preciso fazer. Como atualizar a minha fé? Vivendo uma justiça superior. E é aqui que o bicho pega literalmente. É aqui que a porta fica estreita, o caminho estreitíssimo, e a opção está bem lá no lado, uma porta gigantesca para quem quiser correr por ela. É aqui que vai funilar quem é e quem não é. É aqui quem vai funilar quem pratica e não pratica. Porque é uma realidade a ser exercida. Jesus, Ele não está usando parâmetros abstratos. E lembrando que justiça, mais uma vez, conceito de justiça no Sermão do Monte é obras. Olha o parâmetro que Jesus trouxe. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Se Jesus estivesse se referindo a uma justiça imputada, maravilhoso, porque eu ia cruzar o meu bracinho, dobrar minha perninha, ficar fazendo minhas oraçãozinhas, ficar batendo meu cartão na igreja, indo e voltando para casa, porque quando eu aceitei a Jesus, a justiça dele entrou em mim e a minha maldição nele. Estou descansado, mas não é isso que aqui está tratando. Aqui está falando de estilo de vida, dia a dia com Deus. Pegamos os fariseus e colocamos eles com um X, ou seja, raça que não presta. Entretanto, os fariseus viviam um padrão de justiça, porque a palavra de Jesus não anulou a justiça dos fariseus. Jesus não disse, ao invés de viverem como os fariseus, pratiquem uma justiça. Não. Jesus disse, se a justiça de vocês não superar a justiça dos fariseus. Eles têm um padrão de justiça, um nível de justiça. Ou seja, eles têm disciplina de vida, os fariseus, disciplinadíssimos.
rigorosíssimos, rigoroso padrão de conhecimento, de padrão de busca, padrão de sacralidade. Eles eram tão minuciosos que eles davam a oferta até no quintal deles, quando tinha uma horta de temperos, ele ia lá, tirava da horta deles os 10% da própria horta, porque eles eram minuciosos. Eles tinham um padrão de justiça aos olhos dos homens excelente, excelente. Mas Jesus diz: se vocês não viverem acima da deles, parâmetro, comparação, aí o bicho pega. Sabe por quê? Porque para viver o padrão que já está reprovado, que é dos fariseus, é difícil. Porque requer mudança de vida, requer mudança de hábito, requer disciplina pessoal, requer mudança do fio da cabeça aos pés, para viver a justiça deles, que está reprovada. Aí para viver a justiça, que é um parâmetro muito superior, a gente pensa que de braço cruzado, bebendo água de coco, numa rede, balançando para lá e para cá, sem produzir nada, nós vamos ser mais excelentes que eles. Um povo que memorizava completamente as escrituras, a Torá, para se dizerem conhecedores e não errarem aqueles ensinamentos e passarem. Nós lemos um versículo acolá com muita preguiça, porque dizemos que é difícil ler a Bíblia, que ela tem um poder mágico. Quando a gente abre, tem um pó do sono. Ninguém consegue ler a Bíblia porque ela faz todo mundo dormir. Orar. Os fariseus oravam em praça pública. Uma justiça que eles faziam questão de mostrar para os outros. Uma justiça errada em sua forma de ser praticada, por um motivo errado, mas que era um tipo de justiça. Mas que não é essa que Jesus está pedindo. É muito mais excelente. E será que uma justiça muito mais excelente não vai exigir muito mais disciplina? Será que uma justiça aprovada não vai exigir muito mais renúncia e abnegação? Porque é simples. Se você sai para brincar um joguinho de futebol ali no campo, uma brincadeira descontraída, e eu falo para um jovem, por exemplo, qual é o seu sonho? Ser um grande jogador de futebol. Aí eu vou dizer para ele, olha, para você ser um grande jogador de futebol, se esse é seu sonho, você vai ter que viver um grau de treinamento, um grau de disciplina, de esforço muito maior ao que você está tendo nessa realidade aí no campinho de final de semana. Todos os teus dias vão ter que estar em atos coerentes para o teu propósito. O que eu estou dizendo com isso? Se para jogar no final de semana, você precisa também ter um preparamento físico, você não vai sair correndo de qualquer jeito. Tem que estar habituado, tem que conhecer, tem que saber jogar ali, porque você não vai bancar ridículo. Eu, por exemplo, você não vai me colocar nunca na vida para me jogar, nem que seja no final de semana, porque não me coloca para me chutar porque chutar uma bola, não sei o que cria no meu pé. São toneladas. Quando eu vejo uma bola, é uma coisa magnética. Eu vejo uma bola, meu pé gruda no chão e eu não sei. Parece que eu sou a pessoa mais inflexível no planeta Terra. E se você dá um conselho para esse jovem, como eu citei numa metáfora, o que você entende? Que aquele jovem vai ter que estudar. Ele vai ter que estudar para convencer os seus pais que ele é uma pessoa dedicada. Ele vai ter que se esforçar, ele vai ter que buscar boas referências e boas influências. Ele vai ter que entrar para algum tipo de treinamento, ele vai ter que fazer alguma coisa, algum curso, alguma coisa. Ele vai ter que se aperfeiçoar, ele vai ter que buscar horizontes que proporcionem para ele um crescimento, mas vai exigir muito dele. Só que quando a gente pensa, olhando para isso, a gente entende. Mas quando a gente olha para a realidade da vida com Deus, a gente acha que uma coisa está desassociada de outra.
e não está. Se eu quero viver para Cristo, há um padrão de excelência. Não para convencer homens, porque convencer homens é fácil, mas para agradar ao Senhor. E aí é que é complicado, porque Deus está vendo tudo. Não há como fingir, não há como aparentar. Por isso a nossa justiça tem que ser superior. As nossas obras, nossas motivações, não pode ser glória pessoal, buscar para nós mesmos, mas revelar Cristo, revelar as obras de Cristo. Terceiro e última ação necessária para que eu viva uma atualização da minha fé, eu preciso entender, eu preciso viver mudando o sentido da vida e nunca o sentido da palavra. Mateus 5,19 diz: todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar a outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos, será chamado grande no reino dos céus. Todo o Sermão do Monte, Jesus vem trabalhando com um direcionamento e uma recompensa. Ele ensina uma prática e ele mostra a recompensa daquela prática. E aqui ele está dizendo: olha, qualquer um que modifica o entendimento da palavra de Deus será considerado o menor. Ele não está dizendo diretamente aqui que essa pessoa vai ser excluída do reino. Ele está dizendo que vai ser considerada menor no reino dos céus, porque nós sabemos que há medidas de galardões nos céus, há medidas de recompensas, segundo as obras de cada um. E a palavra de Deus, ela não é brincadeira. E o que nós mais vemos hoje são pessoas que, mal intencionadas, têm pregado o evangelho manipulando as pessoas, manipulando a verdade para que de alguma forma seja beneficiado diante do seu ensinamento. E não prega a verdade, distorcendo-a. E eu creio que dependendo até do nível dessa distorção, que tem distorções tão abruptas que se tornam mentiras, pessoas estão vivendo réus do inferno por estarem vivendo uma mentira. Porque quem nos liberta é a verdade do Senhor Jesus. Nesse momento em que a palavra vem falando sobre o comprometimento do ensinar, a palavra não está falando, olha, aquele que não obedece à palavra, não. Aquele que muda o sentido. Aquela historinha, mas eu acho que é isso que está dizendo. Eu acho isso, para mim significa isso, não é para você. Não é para mim. A palavra diz o que ela diz. Se a palavra diz que a minha justiça tem que ser maior do que a do fariseu, eu tenho que buscar aqui, entender o que os fariseus faziam, por que eles faziam e por que Jesus censurou eles tanto. E preciso procurar justiças aprovadas, obras aprovadas. Eu preciso me aventurar num relacionamento com Deus para buscar a aprovação do Senhor. E isso, irmãos, é ao que se dedica. Quem se prepara para um curso, quem se prepara para uma faculdade, se dedica, porque tem que direcionar seus esforços diariamente para aquele alvo. E para Deus, para atender um padrão que Ele estabeleceu, para atender a expectativa do que Ele disse. Olha, tem mandamentos. Esse sermão do monte não é uma cantarola, não é uma reflexão para desaparecer. Não, eu estou dando para vocês a régua que vai medir o padrão do meu reino, o padrão da verdade, o padrão dessa prática. Está aqui. O sermão mais profundo, mais direto, mais objetivo, pegando toda a amplitude da vida de um ser humano
e direcionando. E tem gente que eu não entendo a palavra. Eu não entende. Por que eu não entendo? Que tem que abandonar a religiosidade. Nós não entramos ainda nos pontos pormenores dos atos de justiça que nós vamos ver aqui. Lembra o que foi dito aos antigos: não matarás ou não adulterarás? Nós não entramos ainda, vamos entrar. Aqui nós estamos falando sobre a necessidade da gente atualizar a nossa fé, atualizar essa justiça que está baseada em convencimento de homens que já convencemos e até convencemos a nós mesmos de parar e peraí. Quem vai analisar a minha prova, quem vai analisar a minha vida é Deus, não é homens. Eles julgam, eles apontam, mas eles não têm poder de condenar. Deus tem. Deus tem poder de reprovar. Deus tem poder de lançar no inferno. Jesus, no meio do seu ensinamento, quando ele concluiu dizendo: olha, aquele que chamar o seu irmão de louco, aquele que rotular ele, pode ser condenado ao inferno. Porque Jesus está preocupado com a qualidade do teu estilo de vida em fé. Deus está preocupado com a qualidade da tua fé. Porque no céu tem um selo de qualidade. Na terra, nas indústrias, temos um Inmetro, que tem um selo para aprovar, para dizer está aprovado, tem qualidade, é bom. No céu também. E esse selo se chama Espírito Santo, porque ele nos auxilia. E agora eu vou te dar a diferença, a única diferença que tem dos mandamentos antes de Jesus trazer a manifestação da sua graça e do seu ensinamento. A única diferença, porque o mandamento é o mesmo, agora com o entendimento que Jesus traz. Porque antes tudo era sombra do que estava por vir. Os mandamentos, por exemplo, cerimoniais, foram cumpridos na vida de Jesus, por isso não são mais praticados. Mandamentos ritualísticos, como matar os animais, não se pratica mais, porque em Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, se cumpriu um só sacrifício, e perfeito e suficiente. Mas isso não significa que os mandamentos foram abolidos, como Jesus disse. Qual é a diferença então? Lá atrás, o homem não conseguia cumprir os mandamentos. Hoje, pelo Espírito Santo, nós temos o poder maior de todos, é o poder de cumprir a palavra de Deus. Por isso Jesus pede o que nós podemos fazer. Por isso Jesus dá o exemplo de como podemos ser, porque agora é possível, porque o Espírito de Deus habita em nós. E este é o selo de qualidade da vida de um cristão, que diz: ele está sendo aperfeiçoado pelo Espírito Santo, ele está sendo guiado, o caráter dele está se comunicando com o de Cristo, porque o homem espiritual, a mulher espiritual está se desenvolvendo dentro dele e dentro dela. E mais de Cristo e menos de mim, mais de Cristo e menos de mim. Cada dia que passa, mais de Cristo, menos de mim. Essa é a coerência da caminhada com Deus. Quanto mais o tempo passa, não é saudade do primeiro amor. Quanto mais o tempo passa, mais eu estou parecido com Cristo. Se tem um selo de qualidade, quanto mais o tempo passa, mais está parecido com Cristo. Amém? Fiquemos de pé na presença do Senhor. Santíssimo Deus, nós te louvamos e agradecemos. Tu és fiel, Senhor. Tua obra poderosa rompeu as nossas trevas, rompeu nossas misérias, rompeu nossa condenação, para nos dar salvação, para nos dar um favor imerecido, para brotar em nós a eternidade.
Obrigado, Senhor, porque teu é todo o trabalho, eu só preciso confiar no Senhor. E neste momento eu entrego a vida dos teus filhos, que eles sejam lacrados com selo poderoso, que garante, como diz a palavra, a garantia das promessas de Cristo, a garantia do que é eterno, é o Espírito Santo. Ai de nós se não fosse esse amigo tão amoroso, tão fiel.